Bom dia, pessoal chegando. Legal. Gente, primeiro, fé. O que é fé? Fé é certeza daquilo que a gente ainda não vê. É algo que a gente tem certeza de uma coisa que a gente espera, certo? E certeza daquilo que a gente ainda não vê. O que é legal é que, unindo espiritualidade com ciência, a gente sai de uma religiosidade cega que só leva a gente para manipulação de terceiros, certo? Então, se eu explico a fé de uma forma científica, eu vou explicar com o efeito placebo. O que é o efeito placebo, Mário? Efeito placebo é quando a sua crença ativa neurônios para que você tenha um resultado da crença que você está produzindo. Vou dar um exemplo bem simples e básico. Se você toma um medicamento que ele sim foi desenvolvido para resolver ou dar uma medida provisória para uma dor que você está sentindo, ou seja, um alívio de uma dor, só que se você tomar esse medicamento com 100% de certeza que não vai dar efeito, o medicamento não vai dar efeito. Se você toma um remédio, um dito comprimido de açúcar ou farinha, que é o bendito placebo, acreditando que esse remédio vai aliviar a sua dor, vai tirar a sua dor, você vai ter o alívio da dor. Então, por vários experimentos, por várias coisas experimentos feitos em laboratório, com inclusive animais e pessoas, né? E teve momentos momentos tribulosos para a humanidade em que o combate, sabe? Aquele combate de nação contra nação, que foram feitas muitas experiências e que por causa disso a nossa medicina foi desenvolvida, teve passos largos, se chegou a essa conclusão do efeito placebo, daquilo que a mente humana coloca como 100% de certeza que acaba acontecendo. Então, explicando a fé no campo científico, a gente chama de placebo. E esse placebo ou fé é o que nós precisamos entender, o nível que temos hoje, para nos desenvolver nessa área. Que assim como qualquer músculo do corpo humano, nós podemos desenvolver, podemos exercitar. E se quisermos uma vida melhor, devemos, não só podemos, mas devemos exercitar esse campo, esses músculos que trabalham a nossa fé, que trabalham o nosso efeito placebo, a nossa capacidade de acreditar. Muito se fala hoje, né? Já foi falado um tempo atrás, agora está voltando cada vez mais forte, sobre a lei da atração. A lei de você atrair algo que você visualiza. Mas o segredo, que não é tão segredo hoje, é que a lei da atração, ela deriva de uma lei universal, que é da vibração. De você entender que tudo vibra, tudo está se movimentando, porque tudo é energia. Tudo é feito com átomos, certo? Então, se tudo é energia e tudo está vibrando, o que eu preciso fazer para sintonizar na frequência que eu quero para atingir aquele determinado objetivo? Falando ainda sobre saúde, o que eu preciso fazer para sintonizar na frequência em que a minha cabeça, né, a dor de cabeça possa aliviar, possa sumir. Falando da linguagem do corpo, a gente entende que tudo é psicossomático, que todas as doenças têm um fundo, têm uma origem em algo emocional.
alguma coisa, ou algum evento, ou alguma fala produziu um efeito emocional negativo e isso se intensificou e desencadeou e chegou no plano físico. Atingiu algum órgão. E cada órgão que é atingido quer nos dizer algum recado. Isso é a ciência da linguagem do corpo. Agora, se eu quero resolver isso, não só remediar, não só um paliativo, mas eu quero agir na causa, e esse é o objetivo. Não somente um paliativo, não é só para tirar dor. Não, eu quero entender a causa para não produzir mais. Que é o bendito vai e não peques mais, né? Vai e não erre mais no alvo. Vá e não contraia para você, não fabrique em você novamente essa dor. O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? Para sintonizar o meu corpo numa frequência da saúde. Sintonizar o meu corpo, esse meu órgão, na frequência do bem-estar. É isso que nós precisamos entender. Agora, entendendo que esse assunto, fé, placebo, não é algo ilusório, não é algo místico, não é algo fantasioso. Isso é real. Partes do cérebro que a gente ativa, conecta, reproduz a mesma atividade, ou seja, repete, né? A Mi usa muito uma frase dentro da confeitaria artística, né? Que a repetição leva à perfeição. A repetição leva à perfeição, porque você repete o mesmo caminho neural, a mesma sinapse que foi feita, você repete, então você fortalece ela, você cria novas sinapses com o mesmo estímulo que produz a mesma memória. Então, quanto mais você repete, mais você fica perfeito nessa atividade. Qual a atividade? De entender esse mecanismo de pensamento, sentimento, ação e resultado. Eu tenho que pensar no que eu quero, eu tenho que sentir o que eu quero, eu tenho que agir para fazer o que eu quero e aí eu vou ter o resultado daquilo que eu quero. Então, uma fé, uma falsa fé, porque não existe fé fraca, ou você tem ou você não tem. Não existe essa habilidade de acreditar realmente que vai acontecer enfraquecido. Não existe. Por isso que foi ensinado. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para um monte, saia daqui e se jogue no mar, e ele vai obedecer. Porque você entende que as coisas acontecem segundo aquilo que você acredita. E a gente sabe, principalmente para quem já entende, já ouviu, né, sobre essa lei da atração e já tentou fazer visualizações, mas não mudou o emocional, fica num comportamento ilusório. Por quê? Você faz uma visualização de manhã e uma à noite, só que no decorrer do seu dia, toda a sua carga emocional é em cima da velha maneira de pensar e de agir, os resultados continuarão os mesmos. Essa é a grande diferença de você ter uma ideia errada, equivocada em relação à lei da atração e fantasiar de que tudo acontece sem eu realmente colocar o meu foco energético nisso. As coisas que você quer, que você espera, ainda não acontecerão. Não porque não existe, não porque essa lei da atração, baseada na lei da vibração, não existe, não funciona. Não, simplesmente porque você ainda não entendeu como realmente fazer. Como realmente fazer a manifestação. E quando a gente conhece a lei da atração, como ela funciona de verdade,
aí sim as coisas começam a acontecer. E aí eu vou te falar uma coisa. Nós fomos ensinados a orar, a rezar do jeito errado. Por quê? Porque quando a gente... Eu vou falar por mim, tá bom? Não posso falar por vocês. Talvez você faça certo. Quando eu aprendi a orar, como que eu orava? Eu clamava a Deus. Deus, eu quero, por favor, faça. Eu queria tanto que acontecesse assim. E até na igreja que eu ia, havia uma noite de clamor, né? A noite de oração, e que ficava, gente, meia hora. E aí eu me sentia até mal, porque eu falava assim, nossa, eu não consigo, né? Ficar aqui, eu não tenho tanta coisa assim pra pedir pra Deus de meia hora. Então... eu até ficava assim, será que eu tô errada? Será que, né? Então, eu acho que o ser humano, por si só, ele já sabe o que ele tem que fazer. Só que ele acaba fazendo o que é ensinado para ele e não aquilo que ele sente, né? E aí eu assisti um documentário da Louise Hay, não sei se vocês já assistiram, Como Curar Sua Vida. Há muito tempo atrás. É maravilhoso esse documentário. Se você nunca assistiu, assista, é muito bom. Como Curar Sua Vida. E aí eu vi um moço falando sobre a oração. E a oração do índio, né? Gente, mudou completamente minha visão, porque veio de encontro com aquilo que eu realmente acreditava, que é exatamente a lei da atração, né? A oração é você acreditar que já recebeu sem ter recebido. E não é exatamente o que Jesus nos ensinou? Que a fé é isso, a fé é crer ainda sem ter recebido. E é isso que nós precisamos aprender e começar a fazer. Essa é a verdadeira lei da atração. Então, quando você for orar, imagina e sinta. O sentimento é que é a verdadeira oração. O sentimento de já ter aquilo, de já ter acontecido, de você já ter feito as pazes com alguém, de você já ter recebido a sua casa própria. O sentimento que você vai ter quando entrar na sua casa própria. O sentimento de abraçar aquela pessoa que você ama tanto, mas que você não tem mais contato. Essa é a verdadeira oração. A gratidão. Ser grato por já ter recebido aquilo que você ainda não viu. E é essa a lei da atração, que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que é só pensar e pensar e pensar naquilo que quer. Isso não é a lei da atração. É por isso que nunca funcionou na sua vida. Você pega, olha, a gente ensina, né, a fazer o quadro da visualização. Então você faz o quadro da visualização e todo dia você vai olhar para ele e vai ficar olhando e tal. Mas cadê o sentimento? Tem que colocar sentimento, tem que ser grato de verdade. A gratidão verdadeira é que vai fazer com que o sentimento venha e que realmente aconteça. Porque o que Deus recebe é o seu sentimento. É a vibração que você emana, como se você já tivesse recebido. É isso que Deus recebe, é isso que o universo recebe, é isso que a vida recebe. Qual a experiência de vida que você quer nos próximos passos? No presente nós fazemos atitudes, nós fazemos ações que são sementes que vão produzir os resultados de um futuro percebido. Esse futuro pode ser o mesmo do passado e do presente, ou pode ser diferente, se nós, a partir de agora, fizermos uma boa plantação. E essa plantação, ela é contínua, constante, 24 horas por dia. 24 horas por dia nós estamos plantando. Isso que é o mais importante de se entender. Quando eu realmente quero entender como funciona o efeito placebo,
quando realmente eu quero entender como funciona a fé, quando realmente eu quero entender como funciona a criação da minha vida, eu paro de ter um momento devocional, igual a gente está fazendo agora, de café, e de visualizar coisas que eu quero para a minha vida, e a partir de quando a gente parar aqui o café, a visualização, o momento devocional, eu começar a me colocar em rodas de escarnecedores, de lamentadores, de reclamadores, de maledicências, que foi o que a gente falou ontem, na live de ontem, roda de comportamento de pessoas que falam mal de outras pessoas. Eu saio daquilo tão precioso que eu fiz, de um momento de visualização, de fé, de amor, de alegria, de vibração alta, uma sintonia de uma vibração tão alta, e baixo essa vibração para uma vibração densa, uma vibração pesada de julgamento, de reclamação e de murmuração. Aí eu mesmo plantei uma semente contrária dos resultados que eu quero colher para a minha vida. Não é que Deus está te punindo, não é que o universo não quer entregar o que você quer, mas simplesmente porque você está produzindo algo que te deixa feliz, que vai te dar um resultado feliz, mas logo na sequência, e na maioria das vezes, o restante do dia, você vai plantar uma semente em que vai produzir frutos que você não quer. Então, a habilidade de produzir a própria vida é estar consciente 100% do tempo da sua própria vida. Entender onde você vai, entender aquilo que você vê, entender aquilo que você está deixando germinar no seu coração. Esse é o seu verdadeiro sentimento. Esse é o seu verdadeiro manifestar. E essa é a sua verdadeira sintonia. É onde você verdadeiramente está sintonizado. Então, se eu começo hoje um exercício para mudar a minha vibração, para produzir, para criar na minha vida aquilo que eu quero, eu tenho que entender que muitas coisas que eu venho fazendo no automático durante os meus dias da semana, muitas coisas não estão alinhadas a isso que eu quero produzir. E, amor, é interessante você falar isso, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está muito forte, e tá mesmo. E por isso que a gente tem que continuar fazendo em todos os momentos, para que a gente continue firme no propósito, né? E só que toma cuidado com as amizades. Espera só um minutinho, amor, que eu vou tirar aqui Pronto. Tirei o microfone, porque tava dando interferência. Isso. Beleza. Aconteceu até uma coisa comigo mesmo, nesses tempos atrás, que poxa, a gente tá junto, a gente conversa muito sobre tudo isso, só que eu arrumei algumas amigas que eu percebi que elas gostavam de uma fofoca. Quem é que gosta de fofoca? E o ser humano é assim, gente, né? Por que quer saber tanto da vida dos outros, não toma conta da sua própria vida? E muito lamentadoras. Então, quando a gente se unia, falava um pouquinho de coisa boa e muito de lamentação. Que a minha vida tá assim, que não sei o que. E aí a gente aí eu puxava o assunto de novo, de gratidão e tal, mas a pessoa tá tão enfincada e tão acostumada a ficar falando mal dos outros, a ficar falando mal da sua própria vida, né, se lamentando, que ela não consegue mudar o assunto, E eu percebi que eu comecei a ficar lamentadora. Comecei a reclamar. Perdi o fio da meada.
E aí, de repente, eu peguei e falei pro Mar, nossa, amor, eu percebi que eu comecei a reclamar das coisas que eu não tô gostando na nossa vida. Em vez de ficar vendo, sabe, lembra do copo meio cheio, meio vazio? Comecei a ver o copo meio vazio. Por quê? Porque eu estava andando com pessoas que faziam isso. E aí não adianta você falar, não, eu vou andar com essas pessoas porque eu vou contagiá-las. Você vai ajudar elas. Mas dependendo da pessoa, do jeito que a pessoa, ela vai te levar para o fundo do poço. Então, presta atenção com quem você anda. Presta atenção no jeito que essa pessoa é. Sim, eu não estou falando para você cortar relações com ninguém, mas para você observar se realmente vale a pena ter tanto contato assim que você está tendo com a pessoa. Para onde essa pessoa está te levando? Isso que queremos dentro do Sintonia, é que você desperte para a sua vida, fique consciente todos os momentos do seu dia, e aí você vai poder observar claramente todos os comportamentos. Eu não estou falando de outras pessoas, igual a mim está falando aqui. Não é de outras pessoas, não se trata de outras pessoas, se trata da nossa atitude, daquilo que nós estamos fazendo no automático. E aí, observando isso, observando que a gente realmente está consciente e querendo fabricar a nossa vida do jeito que a gente quer, a gente começa a perceber as atitudes de outras pessoas. E aí sim pode contagiar ou não. Se você está firme no seu propósito, igual a gente está falando aqui hoje sobre fé, melhorar a sua fé, na realidade é agir com fé, agir com certeza de que você realmente tem o controle da sua vida. Agir realmente no controle da sua vida. É isso que Deus espera de você. Ou você acha que Deus te fez e te levantou, te chamou para não estar no controle da sua vida, para ficar eternamente em um hábito, né? Em uma estante, em uma rotina de lamentação, em uma rotina, em um hábito, um modo operante de reclamação, se lamentando e reclamando. Não, Ele te fez para ser imagem e semelhança dele, assim ser um próprio criador da sua vida. E é essa luz que você tem, esse entendimento que você tem para você, para a sua vida, para a sua família, começa a contagiar. Primeiramente, dentro da família, o parceiro, os filhos, os familiares, mas também vai para os amigos, para os colegas e pessoas que ainda você vai conhecer na sua trajetória de vida. É porque você muda a sua sintonia, vem pessoas novas, né? O Ivan comentou aqui, ele falou que estava ruim e agora melhorou o som. Obrigado, Ivan, um abraço para você. Então, gente, não tem segredo. Se eu quero, eu posso. E se eu posso, eu devo fazer. Então, se eu quero ter uma vida de fé, de uma certeza daquilo que ainda não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer, eu preciso estar consciente durante o meu dia. E aí eu automaticamente vou parar com a reclamação. Eu automaticamente vou parar com hábitos que vão contra a visualização que eu estou fazendo logo pela manhã. Então, fazer uma visualização de um novo carro, por exemplo, e depois se parar, se pegar, tendo reclamação, fazendo uma reclamação de que estou sem carro, ou o meu carro está muito ruim, não aguento mais, toda a sua carga emocional está indo na reclamação de um carro ruim. Então, toda aquela visualização feita de um novo carro, por mais que você colocou emoção nela, começa a ser vencida, começa a ser descriada. Mas como fazer então? Como fazer? Se eu estou com meu carro velho, estou fazendo a criação do carro novo, mas aí meu carro velho, ele para, ele começa a dar problema, e aí como não reclamar, como não ficar triste,
o que fazer então, quando isso começar a acontecer? Bom, vamos lá. Tem vários momentos na sua vida que você viu que algumas coisas que você realmente rezou, orou, visualizou, aconteceram. Teve, não teve? Coloca aqui nos comentários. Coloca uma coisa que você percebeu que aconteceu. Seja o casamento, seja um carro novo, seja uma casa, uma viagem. Coloca aqui nos comentários, vamos interagir um pouco. Então, esse momento você conseguiu mesmo inconsciente, automaticamente, sem querer, querendo, né? Como dizia o saudoso Chaves, né? O personagem que o Bolanhos fazia, saudoso Bolanhos, falava, sem querer, querendo, sem querer, eu acabei criando algo que eu queria, no automático. Lembra? De coisas que você criou? Um bichinho de estimação. Um bichinho de estimação. Recentemente, né? O nosso novo integrante aqui da casa, da família, que estamos ainda batizando, no processo de batismo do nome. Batismo. Colocando o nome. E quando a gente fez isso, todas as vezes que nós fizemos isso, nós conseguimos realmente fazer com que essa lei maravilhosa da sintonia, da atração, da criação acontecesse. Sem querer, mas querendo. Agora, o que eu preciso fazer para estar consciente e realmente fazer acontecer? Isso que você já está fazendo. O simples fato de agora de manhã, ou você está vendo o replay dessa live, você se permitir ouvir isso, levar para o coração e refletir sobre a sua vida, já é o primeiro passo para você ficar consciente. Repito, é uma habilidade. Como é que você aprendeu a andar de carro? Você que dirige. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Você que anda, ou já andou, ou sabe andar. Como é que você aprendeu a nadar? Como é que você aprendeu a fazer aquilo que você sabe fazer? Não foi na primeira atitude, não foi na primeira vez. Olha, a gente quando se casou, a gente alugou o documentário Segredo para assistir. Foi em 2006, 2007. A gente alugou, né? Tinha locadora. E a gente assistiu O Segredo. Nossa, que legal! Vamos fazer isso, vamos começar a fazer isso, né? Deu certo? Não. Então, lá em 2006, a gente assistiu O Segredo. Despertou algo. Foi uma sementinha plantada. Deu certo? Deu, se eu olhar dessa forma. Mas o segredo mesmo, que é a lei da atração, pra gente não funcionou. Por quê? A gente não sabia como colocar em prática. Então, a primeira vez que você tem contato com isso, é difícil de entender, que é o sentimento. E ele fala tão claramente no documentário, né? Você já assistiu o documentário do Segredo? Fala muito claramente que o que cria, o que atrai, é o sentimento, é preciso sentir, mas a gente não consegue entender, não entra na nossa mente nesse primeiro momento. Mas a sementinha funcionou, por quê? Porque criou em nós uma vontade de entender mais, de entender como é que funcionava. Da onde que veio esse negócio aí de lei da atração, que a gente nunca tinha ouvido falar? Veio das leis herméticas? Vem, né? Então a gente começou a estudar, começou a saber realmente da onde vinha, como que funciona. Tem que ter um porquê disso funcionar. Não é magia, não. Tem o porquê. E aí sim, quando você entende por que funciona, como que funciona e como faz, aí você começa a ver os resultados. Mesmo porque, gente, tudo aquilo que é considerado magia nada mais é do que algo que o ser humano ainda não consegue explicar. Verdade, né? Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. O próprio Cristo falou isso. Quem tem falta de conhecimento, peça ao Pai Celestial, porque Ele dá, e não vai jogar na sua cara. Ou seja, você está querendo crescer, você deve
Você pode e você deve crescer. Agora, nesse processo de crescimento, existe toda essa dinâmica que a gente está comentando aqui. As pessoas que nós conhecemos vai olhar para nós e vai querer enxergar a mesma Michele de antes, o mesmo Mário de antes. E se essa pessoa está no negativo, se essa pessoa está com uma vibração negativa, vai provocar, vai projetar em você os seus defeitos. Ela se sente incomodada, né? Vai projetar em você os seus defeitos. Então, só por você sair da zona de conforto e de provocar a sua autorreflexão, né? Você vai para dentro e começa a refletir sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua melhora. E aí você começa a ter esse novo comportamento. Você saiu da zona de conforto e agora você começa a projetar para que os outros também saiam, porque o seu comportamento é de uma pessoa que agora não quer mais ter uma vida hipócrita em relação à fé que profere, não quer mais ser uma pessoa que fala, eu acredito em Deus, mas fica o tempo todo chorando, reclamando e amaldiçoando a própria vida. É isso que acontece quando você coloca numa roda de escarnecedores a sua reclamação. E agora você quer sair do comodismo, de todo esse vício e realmente ser luz na terra. E ser luz, uma pessoa que tem conhecimento e que põe em prática o conhecimento que tem. Ou seja, transforma o conhecimento em sabedoria. Exatamente, Ivan. É preciso ter coerência. É preciso ter coerência. Alinhar aquilo que é falado, aquilo que é colocado para fora com o sentimento que está aqui dentro. Esse alinhamento, gente, não é para fora. Igual a gente tem comentado durante toda essa semana, né? Quero melhorar meu casamento, quero melhorar o meu relacionamento com as outras pessoas. Eu não vou mudar com palavras. Então eu não tenho que mudar o externo. Eu tenho que mudar o interno. O externo é só o fruto que sai da árvore. Mas a semente e a boa terra é aqui dentro. É você fazer a reflexão, você ir para o mais profundo do seu ser, encontrar você mesmo, que é essa parte ligada com o próprio Criador, e aí transbordar esse amor, essa fé, essa certeza de que a vida realmente acontece de dentro para fora, transbordar isso na vida das pessoas, contagiar as pessoas com essa certeza, com esse amor e com essa alegria. Que lindo, né? Esse é o processo. Só que a gente sabe que quando a gente não tem pessoas que nos motivam a fazer isso, quando a gente não tem pessoas que nos lembram das nossas virtudes, das nossas qualidades, isso fica praticamente impossível. Por isso que foi ensinado: diga-me com quem você anda e eu direi quem tu és. Por isso que foi até escrito: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Porque o ambiente dá um sinal, sinaliza o gene, sinaliza os átomos do seu corpo e molda o seu paradigma, molda a sua crença. Olha que legal. E aí você vai produzir emoções segundo essa crença que você mesmo está moldando. Você mesmo está moldando. Você que vai nos lugares que você vai. Você que coloca para assistir o que você assiste. Você que conversa, fala, ou se você está quieto, mas está permitindo ouvir o tipo de conversa que você ouve. Você está no controle da sua vida 100% do tempo. Então, igual me perguntou, como fazer? Como fazer então para ter uma vida realmente que eu quero criar, tudo aquilo que eu quero criar?
estar consciente e parar com atitudes, parar com eventos, lugares que são contra aquilo que eu quero criar para minha vida. Que legal saber de tudo isso, né, gente? É muito óbvio, e a gente que não quer enxergar, né? Que o ambiente está te moldando, o ambiente que você está preferindo ficar. Uma mãe me perguntou, a gente sabe, a gente vai falar mais sobre isso aqui que a gente não falou ainda, mas o filho, ele fica na energia da mãe, né, quando nasce até os 7 anos de idade, e na energia do pai dos 7 até os 14 anos. O que significa isso? Significa que quando você está mal, quem sente as dores é o filho, né? Quem fica doente, quem tem algum problema de saúde é o filho, que te filtra, ele está na sua energia. Por isso que as crianças até os 7 anos sempre são mais doentinhas, né? Porque a mãe está muito sobrecarregada, a mãe fica com a cabeça muito cheia. Eu percebi bastante isso. Pena que eu só fui aprender isso depois que eles já estavam grandes, né? E uma mãe me perguntou por que o filho dela era gordinho e estava com muitos problemas de saúde, colesterol alto e não sei o que lá. Perguntou. E aí ele estava com 12 anos. Gente, é os bebês aqui. Ele estava com 12 anos. Aí o que eu perguntei para ela, como que é a alimentação do seu filho? Né? Aí ela falou assim, eu não consigo falar que ele coma coisas saudáveis, ele come muita coisa realmente que não é saudável e tal. Aí eu falei assim, mas poxa, então vamos lá. Quem compra a comida do seu filho? Sou eu. Ele, quando quer comer alguma coisa que não é para comer, ele pega a chave do carro e vai lá comprar? Ele tem acesso ao dinheiro, a chave e vai lá comprar? Não, eu que compro. Então, por que ele tá gordinho? Por que tá com o colesterol alto? Porque você que permite e que compra as coisas para ele comer, certo? Sim. E você que não tá querendo ver. Então não adianta querer colocar a culpa no outro de uma coisa que você tá fazendo. Então, a linguagem do corpo, é claro que tem a ver, tudo a ver. Ninguém nasce da barriga errada, ninguém tá no lugar errado. Só que você que tá mudando. É você que tem o controle na sua mão. Só que você fica tão cego, que não tá percebendo o que tá fazendo. Essa mãe que tava envenenando o filho com um monte de porcaria. Não consegue comprar uma comida saudável. E isso é tão real, gente. Sabe por que a gente faz isso? Por causa da TV, por causa da internet. Coloca na nossa cabeça que o saudável é enlatado, que o hambúrguer... Gente, outro dia nós somos vegetarianos, já faz 5 anos já, né? Eu fui no mercado, tava procurando um hambúrguer, que tava com vontade de comer hambúrguer, fui ver, tinha uma folhinha ali, assim na caixa, tudo natural. Carne bovina, bem pequenininho assim, mas natural, com a folhinha, tudo. É tudo enganação, gente. A carne vem do boi, o boi tá lá. Então todos os hambúrgueres que estão lá, eles são de carne bovina ou de frango, não sei o que. Mas aí a indústria pega e coloca uma folhinha lá pra mostrar que é mais saudável do que esse que tá aqui do lado. Ó, tem uma folhinha e você cai. Eu caí muito nessa. Eu caí muito. Comprava bolachinha cheia de açúcar para os meus filhos, porque falava que era saudável. Dava o mucilon, dava o suquinho da caixinha, saudável. Você precisa estar no aqui e agora. No aqui e agora. Quando você está no aqui e agora e você está desperto, você não se deixa enganar. Você para de ver até esses veículos de comunicação que querem te enganar. E você começa a ver o que realmente é importante para você, na sua alimentação, na sua atividade física, no que você precisa ler e fazer no seu dia a dia. Uma coisa que contamina muito, muito
é os jornais. Porque ele traz muitas notícias ruins. Quantas notícias boas você vê quando você vê um jornal? Uma professora minha disse que ela viu uma notícia no jornal que estava tendo guerra lá no Egito. Estava terrível. Tinha um jornalista lá. E estava tendo guerra no Egito. Ela tem um amigo no Egito. Ela ligou para o amigo dela. Como é que você tá? Eu vi que está tendo guerra, que está terrível aí e tal. Ele, não está tendo nada aqui não. Está tudo bem. Está tudo em paz. Então, quantas coisas que as pessoas não inventam para te enganar, né? Então, não é só sobre o seu círculo de influência de pessoas, mas é sobre o que te cerca de notícias. O que você permite que te cerque, né? Porque, igual a Ami está falando, as redes sociais, eles têm um algoritmo. E esse algoritmo vai acabar mostrando para você coisas que você mesmo pesquisa. Então não tem segredo, você forma o seu ambiente. É o ambiente que molda, sim, que sinaliza os seus genes, sim, mas você que está no controle do seu ambiente. A partir do momento que você falar, eu não quero mais esse ambiente, você não se coloca mais nesse ambiente. Se você fizer isso nas suas redes sociais também, ele também vai se moldar. Vai aparecer coisas que você está agora procurando. E aquelas que você não procurava mais, vai parar de mostrar. Porque você sinalizou o seu ambiente, o que você quer. Ter clareza. Se alinhar com a sua essência. E aí a gente coloca para fora o que realmente nós queremos. O que realmente faz o nosso coração cantar. O que realmente nós queremos conviver. Falar o assunto que nós queremos falar. Dentro da saúde, a gente vai pegar profissionais médicos que estão alinhados em falar sobre a doença, em falar sobre as drogas para remediar, que acaba gerando, né, efeitos colaterais, outras disfunções. Mas também a gente encontra amigos médicos formados que estão totalmente com a mente aberta para o conceito do que a gente está falando aqui, do efeito placebo. Isso é fantástico. Por quê? Porque está tudo aberto. Outrora nós tínhamos, né, um período de trevas em que esses conhecimentos que a gente está compartilhando aqui era considerado ocultismo, conhecimentos ocultos. Isso é ocultismo. No passado a gente seria queimado. Hoje não. Hoje está aberto e cada vez mais vai ficar aberto. E aí você vai se colocar numa roda que mais te agrada. Se você quer continuar a ficar numa roda de escarnecedor, de reclamador, de profissionais que só consideram a matéria, que acha que esse negócio de energia, de espírito não tem nada a ver, é uma opção. Mas se você realmente entende que isso é verdade, que o espírito é verdade, que a energia é verdade, e que a fé e usar o efeito placebo com certeza funciona, você começa a sintonizar nessa frequência. Sintonizando nessa frequência, o universo começa a trazer para você pessoas que estudam sobre isso, pessoas que, além de estudar, colocam em prática esse conhecimento, transformando em sabedoria. Isso já... Por que você está aqui? Né? Por que você entrou nessa live? Por que você está assistindo esse vídeo agora? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Presta atenção aos sinais do universo. O Hermes Trismegisto, né? As leis herméticas falam exatamente isso. Outro assunto que era considerado ocultismo. Antes da internet ser aberta assim, muito pouco se ouvia falar. Era somente nas escolas de mistérios, ordens iniciáticas, que se falava sobre Hermes Trismegisto. Hoje está aberto. Os princípios herméticos. Princípios, leis do universo. Que diz que nada é por acaso.
que semelhante atrai semelhante, que tudo é mental. Se tudo é mental, a forma pensamento acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, se você está aqui ouvindo esse conteúdo, é porque sim, você criou isso para a sua vida. Agora é o próximo passo. Investir mais nisso. Se conectar com isso. E se você viu coerência em tudo isso que a gente compartilhou nessa live, se conectou, se fez o seu coração vibrar mais forte, se conecte com a gente. A gente vai falar amanhã sobre mais um pouco sobre os setênios, que é uma das matérias que teremos dentro do Sintonia. Amanhã de manhã no café a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre os setênios. E à noite a gente vai vir com a live falando sobre o programa do Sintonia. Grupo do Sintonia, onde é que está? No Conexão Anjos. Se você está na Michele Anjos, vai no Conexão Anjos e no link azul da bio, clica lá, você vai ser direcionado para o grupo Sintonia Turma 1. Legal? É hora de a gente se conectar, gente. É hora de a gente falar o que está desejando o nosso coração. E ao a gente falar, ao a gente se manifestar sobre o que nós queremos e o que queremos produzir na nossa vida, levantamos uma bandeira, levantamos uma causa. E essa causa é a boa nova que o Criador espera que você espalhe. Certo? Então bora se conectar, entra lá no grupo do Sintonia, a gente se vê por lá. Já tem um exercício, o primeiro exercício que a gente colocou, que é a roda da vida que nós fizemos, tá bom? Não copiamos e colamos, não. É uma roda da vida que nós fizemos, alinhada com a ciência da astrologia que nós vamos utilizar dentro do Sintonia, certo? Você que tem um relacionamento, você e o seu parceiro também pode participar. E deve. Porque aí a gente vai alinhar algo que a gente recebeu, né? A gente recebeu com tanto amor essa visão do mapa junto, para a gente ter certeza que realmente a gente se uniu não somente por um propósito material, de um casamento material, físico, mas algo de essência, algo de alma, algo de outras vidas. E isso é papo para um outro momento, certo? Então, bora lá, gente, se conectar. Muito obrigada. Deus abençoe o seu sábado, que seja cheio de muitas coisas para ser grato. E olha, você já tem muita coisa para ser grato. Então não esquece de agradecer por aquilo que você já tem, para que Deus te coloque ainda no muito, muito mais. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Esse te colocarei vem de dentro para fora. A riqueza está dentro de você. Está na hora de a gente puxar essa riqueza para fora, essa prosperidade para fora e contagiar todo mundo. Que nesse sábado você possa perceber, estar mais consciente da sua vida, da criação da sua vida. Porque sim, você pode criar a sua vida, você pode curar a sua vida. E você faz isso. Só precisa estar consciente em todos os momentos, tá certo? Então a gente vai lá, a gente se vê no café amanhã, aqui no Café com